Muito boa noite, meus caros irmãos, minhas caras irmãs. Hoje nós temos aqui a presença do nosso digníssimo amigo, companheiro da Casa do Caminho, que está substituindo o meu amigo Rafael e já nos apresentou um repertório de músicas que muito tocou aqui a nossa alma. Seja bem-vindo, meu amigo, em substituição ao nosso amigo Rafael, que está fazendo o trabalho piloto lá na Casa do Caminho. Já que ele hoje é o nosso convidado, eu vou pedir a você para que você faça a prece de abertura. Em primeiro lugar, um prazer estar com todos vocês, tá? Bom demais vê-los. Em especial, não fiquem com ciúmes aí, mas de meu amigo Ayrton, eu já cumprimentei ele no chat aqui, é meu companheiro da sexta-feira, saudade da nossa conversa ali na cantina, da nossa farra. Vamos lá. Fazer a prece. Divino Mestre Jesus, irmãos de luz presentes nesse trabalho, damos início, Senhor, ao nosso grupo de estudo, nosso trabalho semanal. Que esse trabalho seja repleto de aprendizado, que esse trabalho, essa leitura desse livro, esse estudo, toque o nosso coração, que a gente possa sair daqui melhores do que entramos, que a gente possa ter uma bênção especial para o fim de semana, muita saúde, muita paz para todos nós. Que assim seja. Ok, meu amigo. Obrigado. Nada. Aos meus queridos amigos, uma boa noite mais uma vez. Hoje, dando continuidade ao último capítulo do livro A Gênese, São Chegados os Tempos, me permita a todos vocês de acrescentar algumas considerações do espírito Manuel Filomeno de Miranda, do seu livro Tormentos da Obsessão. Uma das comunicações psicofônicas de Filomeno de Miranda, quando, em janeiro do ano de 2001, há 20 anos atrás, Filomeno de Miranda, através da abençoada Faculdade Mediúnica de Divaldo, ele vai falar sobre os grandes tormentos que vêm assolando a humanidade. Tormentos esses que é as obsessões. E qual é a relação que nós vamos apresentar hoje nesse capítulo sobre são chegados os tempos e as obsessões coletivas. Na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em Paris, Kardec, ao produzir o livro A Gênese, iria colocar uma das comunicações psicofônicas de Dr. Berry. Dr. Berry é um dos espíritos que vai assinar a questão dos grandes tormentos, das grandes transições que o planeta estava enfrentando no século XIX e certamente nos nossos dias atuais. E nessa comunicação que nós vamos analisarmos juntos, Dr. Berry vai falar sobre as agitações coletivas que vêm sacudindo tanto a humanidade encarnada, tanto quanto a humanidade dos espíritos, que também passa pelos seus processos de revolução. É nesse ponto que eu vou fazer uma conexão, um cruzamento de informações, o que Filomeno de Miranda falou em 2001 através de Divaldo e o que Dr. Berry, no ano de 1868, em Paris, deu uma comunicação. No livro Tormentos da Obsessão, o Dr. Inácio Ferreira, que foi médico psiquiatra no estado de Minas Gerais, no início do século XX, ao retornar ao mundo espiritual,
Dr. Inácio Ferreira, junto com Eurípides Bassanúfalo, iria juntos trabalhar em um noscômio, ou melhor dizendo, em um hospital, esse hospital chamado Esperança. E nesse hospital Esperança, ela tem uma função específica. Esse hospital foi construído por Eurípides no mundo espiritual e que foi exclusivamente preparado, executado para atender os espíritas fracassados. Todos aqueles espíritas, médios, consciente ou inconsciente, as diversidades de faculdades mediúnicas que todos nós possuímos e que muitos fracassaram com as suas faculdades mediúnicas ao retornar ao mundo espiritual, era atendido nesse Hospital Esperança. Foi um hospital construído exclusivamente para atender nada mais e nada menos do que os espíritas que fracassaram com sua missão na Terra. Então, em um dos trechos que eu vou ler aqui, Dr. Inácio Ferreira, ele vai traçar o perfil psicológico da humanidade, como nós somos altamente influenciáveis pela outra sociedade que nos cerca. E ele diz assim: Dr. Inácio Ferreira aduziu como a inspiração espiritual se faz em todos os fenômenos da natureza. A inspiração espiritual é um fenômeno da natureza, é uma intervenção do mundo espiritual para o mundo físico. Inclusive, nas atividades humanas, é compreensível que, além das tormentosas obsessões, muito bem catalogadas por Allan Kardec, simples por fascinação e subjugação, os objetivos mantidos pelos perseguidores sejam muito variados. Eis porque as suas maldades abarcam alguns dos crimes hediondos, tais como autocídios, homicídios, guerras e outras calamidades, face à intervenção que realizam no comportamento de todos aqueles que se afinizam com os seus planos nefastos. Muitos de nós nos afinizamos direta ou indiretamente com essa outra sociedade de espíritos que estão constantemente atuando sobre nós. E aí, Dr. Inácio Ferreira, que foi um grande psiquiatra, ele vai nos dizendo o seguinte: agindo mediante hábeis programações ADEDRE elaboradas, vão conquistando as resistências do seu dependente mental, de forma que, quase sempre, porque não haja uma relação clara e definitiva por parte da sua vítima, alcançam os objetivos morbosos a que se entregam enlouquecidos. Vocês vão entender quando eu ler o título da Gênese o que é que Dr. Inácio Ferreira está querendo nos dizer. Agora, nessa citação que eu vou fazer, eu gostaria que vocês prestassem muito bem atenção o que Dr. Inácio Ferreira vai dizer, como se instala de forma sutil, imperceptível da nossa parte, como esses espíritos atuam sobre nós de forma individual e também de forma coletiva. Tem a obsessão, um espírito obsediando o indivíduo, como também tem uma obsessão coletiva, como vocês vão ver mais adiante. E aí, Dr. Inácio vai nos alertar. É como se ele dissesse: ô James, ô Ayrton, tome cuidado se você começar a perceber que
a sua noradrenalina está se modificando, não é? Quando o Diogo, uns 15 dias atrás, comentou que quando ele era mais jovem, que estava lá na Barra e que tinha as ideias socialistas, como eu também tinha, não é? Você sabe qual eram os padrões psíquicos da noradrenalina produzida por Diogo quando ele estava com aquelas ideias, como eu também tinha na época? Você sabe o que acontece com as nossas noradrenalina? Olha o que doutor Inácio Ferreira vai falar. Quando das suas graves intervenções no psiquismos dos seus hospedeiros. Quem são os hospedeiros? Meu amigo Luiz, quem são os hospedeiros? Somos nós, não é? Suas energias deletérias provocam taxas mais elevadas de serotonina e noradrenalina. As suas taxas mais elevadas quando o espírito está querendo nos obsediar, ele começa atuando sobre as nossas substâncias químicas, que por sua vez vai chegar ao nosso campo do sistema nervoso. Então, Dr. Inácio diz assim: produzidas pelos neurônios que contribuem para o surgimento do transtorno psicótico maníaco-depressivo, responsável pela diminuição do humor e desvitalização do paciente, que fica ainda mais à mercê do agressor. Ele vai usar uma palavra aqui sobre desvitalização do paciente. Quando na Casa do Caminho tem um trabalho de fluidoterapia naquelas salas específicas, os médios que utilizam-se da sua energia, do seu bioplasma, do passe, da fluidoenergia, é para revitalizar o que está desvitalizado no corpo somático do paciente. E aí ele vai dizer mais adiante que desta maneira há a obsessão coletiva. Olha o que ele diz aqui. De maneira idêntica, desencadeiam guerras entre grupos, povos e nações, cujos dirigentes se encontram em sintonia com as suas terríveis programações. Que dirigentes são esses, meus amigos? A questão 459, que é clássica, os espíritos influenciam em nossas vidas, bem mais do que vocês imaginam. De ordinário são eles que vos conduzem os vossos pensamentos. Então, a gente tem que ter consciência de que constantemente nós estamos sendo observados pelas nossas formas, pensamentos, a forma como nós pensamos e agimos no nosso dia diário. E aí ele vai dizer que essas sintonias com as suas terríveis programações, formando verdadeiras legiões que se engafiam em lutas encarnecidas, visando alcançar os objetivos infelizes a que se propõem. Passam desconhecidas essas causas que os sociólogos, os políticos, os psicólogos, os religiosos não conseguem detectar, mas que estão vivas e atuantes nas paisagens terrestres, e a reencarnação se encarregará de corrigir sob a sublime direção de Jesus. Portanto, eu quis citar essa parte do livro Tormentos da Obsessão para mostrar aos nossos digníssimos colegas de estudos de que esse último capítulo que Kardec nos apresentou como
fechando a obra da codificação kardeciana com chave de ouro, são chegados os tempos, as grandes revoluções que ocorrem no planeta para surgir uma nova geração, uma nova raça, acontece também no plano espiritual. As mudanças que ocorrem na Terra repercutem de forma profunda no mundo espiritual. E aí, Kardec, no item 9, que é da comunicação do Dr. Berry, ele diz assim: a humanidade se transforma como se transformou em outras épocas, e cada transformação se assinala por uma crise que é para o gênero humano, o que são para os indivíduos as crises de crescimento. Quem é o gênero humano? Somos nós. As crises são necessárias para que a gente possa darmos os nossos saltos quânticos. Esses últimos 1 ano e 9 meses de pandemia, de confinamento, de mudanças de paradigmas, o que é que tem mudado em cada um de nós? O que é que nós estamos aproveitando? Qual é a lição que nós estamos tirando desta grande pandemia? E aí, Kardec, esse espírito, diz assim: aqueles se tornam muitas vezes penosas, dolorosas e rebatam consigo as gerações e as instituições, mas são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. Ou seja, as grandes crises, as grandes pandemias, os grandes cataclismos sempre vêm seguido de um progresso moral. Eu vou fazer uma observação que nesse período do ano de 1868, entre o ano de 1865 e 1866, aproximadamente quase 4 anos, a Europa, o continente africano, foi devastado por uma grande pandemia, por uma virose, que agora eu não estou me lembrando o nome dessa pandemia, que praticamente destruiu uma boa parte da população do continente africano, atingindo a Europa em cheio. Ebola. Muito obrigado, Diogo. Então, meus amigos, quando os espíritos começaram a produzir essas páginas, eles estavam falando dessa grande pandemia que estava ocorrendo naquele período. E eu vou dizer a vocês, essas pandemias, elas não vão parar enquanto nós não modificarmos a nossa forma de pensar e de ser. Ela existirá enquanto a humanidade ainda estiver ligado ao primado da matéria, ao egoísmo humano, às doenças psíquicas emocionais que têm a sua matriz nesses espíritos que interferem em nossas vidas. Ela ainda existirá enquanto a humanidade não se transformar moralmente e espiritualmente. Falamos muito nas casas espíritas, os nossos irmãos, os palestrantes, comentam muito sobre o mundo de regeneração. Mas para que este mundo de regeneração venha ocorrer, você precisa se regenerar moralmente. Você precisa mudar os seus padrões internos. Você precisa criar nova modelagem arquitetônica da sua mente. É você que será o preceptor de um novo mundo em regeneração. Esse mundo em regeneração, essa nova coletividade, existirá na medida em que você se modificar. Portanto, meus amigos, quando Kardec
eu recomendo a todos vocês sempre estar lendo a Revista Espírita, que está em PDF, vocês podem baixar a Revista Espírita em PDF, porque na Revista Espírita tem várias comunicações de outros espíritos. Dentro da Revista Espírita há uma citação de um espírito chamado Panífilio. Essa mensagem desse espírito Panífilio, que Kardec tirou da Revista Espírita e colocou e foi colocado no livro Obras Póstumas, depois da desencarnação de Kardec, o senhor Didier, alguns editores, iria publicar o livro Obras Póstumas com alguns textos que Kardec tinha e que não deu tempo de ser colocado no livro A Gênese. E no livro Obras Póstumas, que tem um capítulo, e eu considero esse capítulo de Obras Póstumas muito interessante, a teoria do belo. Obras Póstumas. Anotou aí? Meu amigo, me perdoe, mas eu esqueci seu nome. Eu tenho uma memória muito fraca. Ricardo, dê uma pesquisa aí se você pode baixar em PDF o livro Obras Póstumas, no capítulo A Teoria do Belo. Essa teoria do belo eu recomendo a todos vocês, porque é que nós temos essa arquitetura. Ricardo, né? Ricardo é lindo. Já viu a calvície de Ricardo? A beleza de Ricardo, o sorriso de Ricardo, né? Ricardo, eu não estou lhe cantando não, por favor, viu, Ricardo? Mas assim... Sim, agora... eu não vou falar com o Ricardo não, que ele ficou cheio de... Eu vou falar de Celi, eu estou vendo Celi aqui, não é? Antes de você falar de Celi, me permita, qual o capítulo? A Teoria do Belo, do livro Obras Póstumas. Celi, Nádja, com esse cabelo lindão de Nádja que eu estou vendo aqui, não é? A pessoa... O nosso biotipo que nós temos hoje, há 300, 400, 2000 anos no tempo de Jesus, era um biotipo de uma beleza perfeita. Minerva, as mulheres mais lindas da antiga Roma são as mulheres mais feias que a gente vê andando nas alamedas de Salvador. As romanas, elas eram feias. As gregas, um pouquinho mais bonita. O padrão de beleza que se tinha há 2000 anos atrás em relação aos nossos dias atuais são mulheres comuns. Eu e Ricardo, não é? O meu amigo Ricardo aí, calvo, careca como eu, nós iríamos fazer sucesso no tempo de Jesus com a nossa beleza. Olha, Ricardo, deixando os demais com inveja. Ou seja, nesse capítulo de Obras Póstumas, ele vai falar da teoria do belo e a evolução da estética. Por que eu estou dizendo isso? Porque o espírito Panífilio, que assina essa comunicação no livro Obras Póstumas, e que está relacionado com o livro A Gênese, olha o que o Espírito vai comentar quando ocorrem as grandes transições no planeta Terra. Ocorre a transição, ocorre a transformação dos nossos biotipos. A nossa fisiologia vai mudando. Então, o Espírito de Panífilio diz assim: a raça nova de que já falei terá mais faculdades, mais instrumentos ao serviço do Espírito. Será maior, mais forte, mais bela, desde o princípio, possear em harmonia com as riquezas da criação que a vossa raça descuidosa e fatigada desdenha ou ignora. Essa nossa raça ainda está desdenhando, essa nossa raça ainda tem o instinto selvagem de colocar fogo em uma barraca
no Porto da Barra e matar pessoas. Essa raça desdenhosa que nós possuímos ainda tem a capacidade, o instinto de fazer a apologia à maldade, à ignorância, à fobia do mal. Então, quando ele diz assim, as grandes coisas que tiverdes feito, ela aproveitará e marchará nas vias das invenções e do aperfeiçoamento com febril ardor. Esse febril ardor é um poder, ora, desconhecido. Esse febril ardor que o Espírito está dizendo aqui no livro Obras Póstumas, eu vou voltar lá para Gênesis daqui a pouco. Eu só estou fazendo uma conexão. Esse ardor, esse poder, ora desconhecido, é o que o Cristo tinha dito, Ricardo. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, removerá os obstáculos. Essa fé, esse poder que você é capaz de mudar o mundo. Você é capaz de fazer uma nova história, reescrever novas páginas na tua existência. Só depende de você. Não depende de Ricardo, não depende de Bernadette, não depende de Vivaldo. Depende de você. Você é capaz de construir, de criar uma nova página, um novo roteiro para o futuro da humanidade que você fará parte. Então, quando ele continua dizendo, esse Espírito, mas adiantados também em bondade, os vossos descendentes farão o que não soubestes fazer. Farão desta terra desgraçada um mundo de felicidades, onde o pobre não será mais repelido e desprezado, mas protegido por instituições largas e liberais. Já desponta a aurora dessa mudança, a luz não tardará a vir. Ou seja, essa comunicação foi no século XIX. Essa humanidade feliz, onde o pobre não será mais repelido, é esse novo mundo em regeneração. Mas o mundo em regeneração não será amanhã, não vai ser daqui a 50 anos, não vai ser daqui a 100 anos. Daqui a 100 anos, no ano de 2121, não é? Hoje é 20 de agosto de 2021. No dia 20 de agosto do ano 2121, portanto, daqui a 100 anos, as coisas ainda, o mundo ainda vai estar no seu processo de dores. E muitos de nós que estamos aqui nessa sala, aonde estaremos, com quem estaremos, que tipo de comportamento teremos daqui a 100 anos, Ricardo? Exatamente às 18h55, Ricardo, do dia 20 de agosto do ano 2121. Aonde é que nós estaremos? Na terra ou nos céus? No mundo espiritual. Eu participo do estudo do grupo da Sociedade Olo da Federação Espírita. E nós fazemos autoprojeção de como você estará no seu futuro. Não é? Você pode sim programar o teu futuro, mas você programará o teu futuro a partir do momento em que você começar a estabelecer mudanças na tua vida presente. Isso é uma autoprojeção, ou seja, a aspiração que nós desejamos. Todos que estão aqui nesta população de 20 bilhões de espíritos desencarnados. Hoje, eu estou James, estou encarnado. Vamos supor que no próximo mês eu venha a desencarnar. Eu espero que não aconteça, mas
eu venho a desencarnar. E se eu desencarnar, alguém vai ter que dar continuidade ao estudo da obra A Gênese. Não é isso, Diogo? Abra o microfone aí, Diogo. Se eu desencarnar no mês que vem, porque em setembro, meu amigo, nós vamos iniciar o início do estudo da Gênese, no próximo mês. Mas vamos supor que eu desencarne até lá. Quem é que vai dar continuidade aos estudos? Diogo, Ayrton, qualquer um de vocês. É evidente que se isso ocorrer, que eu espero que só ocorra daqui a mais 100 anos, que eu quero ficar mais um tempinho aqui na Terra, mas vamos supor que eu desencarne. E aí eu vou ficar dizendo assim, não entendi, Luiz. Luiz fez o... vamos supor que eu desencarne. Alguém tem que dar continuidade ao estudo da Gênese. Aí o que é que vai acontecer quando eu chegar no mundo espiritual? Eu vou dizer, eu desencarnei, eu estou no mundo espiritual, mas espera aí, o meu amigo Diogo está me esperando lá, está Gildásio, está Bárbara, está todo mundo no grupo da Gênese. Eu tinha esse compromisso, irmão Germano. Quem é irmão Germano? O meu mentor espiritual. E como é que eu faço agora, irmão Germano? Todas as sextas-feiras, às 18h30 eu tenho compromisso. Aí irmão Germano vai dizer, irmão James, você agora está no mundo espiritual. Mas eu quero continuar colaborando com o estudo da Gênese. Aí o que é que eu vou fazer? Aí eu vou chegar e vou observar, não é? E dizer assim, eu me lembro de Clara, minha amiga Clara Lacerda. Eu vou começar a inspirar, a intuir Clara para que ela comece a apresentar o estudo do livro A Gênese. E como espírito, eu vou estar nessa paisagem paradisíaca de Clara lá com os coqueiros, inspirando Clara na residência dela, para que ela apresente o estudo. O que eu estou dizendo a vocês acontece e está acontecendo neste exato momento. Cada um de nós, em nossos lares, somos intuídos, inspirados para o que nós estamos trabalhando. A minha amiga Reginalva, quinta-feira Reginalva participa do estudo do livro Primícias do Reino. E aí eu vou dizer, é Reginalva que eu vou inspirar, eu vou continuar no estudo de Primícias do Reino às quintas-feiras. Não é isso, Reginalva? Teria algum problema de você receber a comunicação de James Ney? Porque quando nós estamos encarnados, é irmão James para lá e James para cá. Quando a gente desencarna, eu não quero nem saber dele. Você é casado com o seu esposo, sua esposa, eu amo meu esposo, eu amo a minha esposa, mas quando desencarna não quer assunto. Eu não entendo isso. Eu realmente não consigo entender. Mas você não foi casada durante 50 anos? Sim, mas ele foi para o outro lado da vida, eu quero que ele vá para lá. Eu disse, onde é que está este amor incondicional? Tarcísio Meira e Glória Menezes, amor incondicional. Depois que Tarcísio Meira desencarna, a Glória Menezes, que era espiritualista, os dois eram espiritualistas, católicos espiritualistas, amor na terra, amor nos céus. Então, Reginaldo, eu espero que isso só aconteça daqui, eu estou com 60, daqui a mais uns 45 anos, tá certo? Então, ele vai dizer que a humanidade terrestre tem chegado a um desses períodos de crescimento, está cheio em quase um século de trabalho. Assim continuará até que se haja outra vez estabilizado em novas bases. Ele falou isso há 160 anos atrás. 160 anos depois, nós em pleno desenvolvimento tecnológico, científico, a gente ainda está de braços dados com tantas insanidades humanas. O Talibã, a palavra Talibã em português significa estudante.
Talibã em português é estudante. O Talibã assumiu de novo o Afeganistão e está tocando o terror. O negacionismo que ainda, em pleno século XXI, com todo o desenvolvimento científico e tecnológico, nós ainda vivemos no negacionismo, no escravismo, criando terror psicológico, criando gabinete do ódio. Por que não criar o gabinete do amor, mas gabinete do ódio? Então, isso significa os nossos padrões emocionais dos instintos primários que ainda permeiam no nosso mundo íntimo, no nosso mundo mental. Então, quando o Dr. Berg, ele diz assim, uma coisa que vos parecerá estranhável, mas que, por isso, não deixa de ser rigorosa verdade, é que o mundo dos espíritos, mundo que vos rodeia, experimenta o contra-choque de todas as comoções que abalam o mundo dos encarnados. Esse trecho aqui, ele vai dizer que as grandes comoções que vêm abalando a humanidade comove o mundo espiritual. A Covid-19, que vem ceifando milhares de pessoas, isso comoveu o mundo espiritual. André Luiz, no livro Nosso Lar, quando se iniciou a Segunda Grande Guerra Mundial, houve uma repercussão no psiquismo do planeta Terra. As colônias espirituais, os habitantes dessas colônias ao derredor do planeta Terra, se reuniram para receber e resgatar as vítimas do Holocausto da Segunda Guerra Mundial. Como está acontecendo agora, neste exato momento está acontecendo. Essa pandemia que vem ceifando milhares de pessoas, mais de 4 milhões de almas retornaram ao mundo espiritual, em várias partes do mundo. Como Filomeno vai dizer que no ano passado, em 2017, o som de uma trombeta tocou no mundo espiritual, 2017. E que Filomeno de Miranda iria dizer, que som é este? E aí disseram a ele que era um advento de que um grande cataclismo iria se abater sobre a Terra. 2017. Os espíritos já sabiam que nós seríamos visitados por uma grande pandemia, o Covid-19. No dia 9 de dezembro de 2001, portanto, 20 dias antes do grande cataclismo da tsunami que matou 300 mil pessoas em 2001, aquela onda gigante que ceifou milhares de vidas, 20 dias antes, os espíritos de várias colônias, de vários países, e especialmente aqui do Brasil, narra Filomeno de Miranda no livro Transição Planetária, de que os espíritos já estavam se organizando para ir à região onde seria o grande epicentro. Ou seja, com 20 dias de antecedência, os espíritos sabiam que iria ter o rompimento de uma placa tectônica no mar Asiático, iria criar ondas de 100 km de velocidade que iria devastar e matar simultaneamente 300 mil pessoas. A pergunta é, como é que os espíritos sabiam com 20 dias de antecedência? Claro que eles sabem, porque eles estão à frente do futuro no que se diz respeito à questão de espaço-tempo. Espaço-tempo no mundo espiritual é outra relatividade completamente diferente da relatividade de tempo e espaço que nós temos na Terra e que já foi assunto nos nossos estudos do ano passado, sobre o espaço e tempo dentro da formação do nosso planeta. Então, quando ele diz assim, digo mesmo que aquele toma parte ativa nessas comoções. Quem toma parte ativa dessas comoções? Os espíritos que estão constantemente. Nada tem isto de surpreendente,
para quem sabe que os espíritos fazem corpo com a humanidade, que eles saem dela e a ela tem de voltar, sendo, pois, natural se interesse pelos movimentos que se operam entre os homens. Eu vou comentar, mas quando eu estava lendo agora, eu vi um cachorro latindo em alguma residência aí. De quem foi o cachorro? Eu vou pegar esse cachorrinho que latiu aí. Como é o nome do cachorro? Por favor, alguém estava com o microfone aberto, eu vi um cachorrinho latindo. Não, pode falar, não se preocupe que eu vou colocar a história do cachorro dentro do tema. Bom, eu vou dar uma de entregão aqui como técnico, tá? Nós tínhamos 2 microfones abertos ao meio do seu. Nosso amigo é Solange Oliveira e nosso amigo Diogo. Qual dos dois tem cachorro? Eu não sei se foi Solange ou foi Diogo que tem cachorro. Mas eu vou colocar o cachorrinho que deu um latido dentro do tema. Na semana retrasada, aqui em Salvador, na Baixa de Quintas, alguns carros paravam naquele viaduto e jogavam os cachorros de lá de cima para matar. Que instinto é esse? Aonde a humanidade, as pessoas, ainda têm um instinto de perversidade de atirar um cachorro, de uma altura de mais de 20 metros, que é aqueles viadutos que tem ali na Baixa de Quintas, para matar. E passou uma reportagem de que era comum pessoas pararem carro naquela pista de alta velocidade e atirar os animais que não queriam do viaduto para baixo. O instinto de matar. Eu aproveitei o latidinho aí do cachorrinho para lembrar a todos nós que ainda nós somos uma humanidade que ainda tem esse instinto e que precisa mudar ou através do amor ou através da dor. E quando eu vi a reportagem, Diogo, eu também gosto de cachorro. Eu tive um cachorro, eu tive um golden. Eu tinha um golden. Esse cachorro às vezes vinha, pulava e dormia na minha cama. Eu amava Pandora, era o nome dela, Pandora. Eu amo animal, adoro cachorro. Eu já passei uma madrugada em uma clínica que ele estava já morrendo e eu acompanhei a morte desse cachorrinho que a gente pegou na rua. Então, em plena pandemia, as pessoas ainda não aprenderam que nós devemos amar. Então, quando o Dr. Berry diz assim, não é? Que a outra sociedade influencia sobre as nossas vidas. Quando alguém atira um cachorro de um viaduto, quando alguém coloca fogo em uma barraca para matar com espírito de vingança, ele é o homicida, não é? Eu não vejo diferença entre atentar a vida de um ser humano e atentar a vida de um animal. Para mim é tudo igual. Homicida em qualquer circunstância. Mas quando o homicida pratica, quando eu presenciei, foi a minha primeira e a última vez até o presente momento, eu vi um policial por volta de 11 da noite atirando em um rapaz. Ele já estava rendido no chão. Ele pediu socorro e o policial não pensou 2 vezes, atirou. Eu ia passando, vi na hora. A pergunta são homicidas. Quando alguém pratica um homicídio, que tipo de assessoria espiritual ele está tendo? Quando Marília Gabriela era repórter do programa Fantástico, isso já tem década, do tempo de Diogo, quando Marília Gabriela era do Fantástico da Globo na década de 80. Ela fez uma reportagem onde uma mulher iria ser executada na cadeira elétrica nos anos 80 nos Estados Unidos. Sabe por quê?
porque ela matou um rapaz a queima-roupa. Ela amarrou um rapaz na cerca, prendeu o rapaz numa cerca e deu um tiro na cabeça desse rapaz. A câmera que filmou tudo, não é? Por ela mesma, ela amarrou o rapaz e disse que era uma brincadeira e o rapaz acreditou, mas ela fez com intencionalidade e matou o rapaz. Quando ela foi presa, que ela estava no corredor da morte, mostraram o vídeo para ela e disseram: aqui é a prova de que você matou o rapaz. E ela iria dizer: eu não me lembro que eu fiz isso. Não me lembro mesmo que eu fiz isso. Não era eu. Aquele motoboy lá de São Paulo, aquele serial killer que matou várias mulheres, perguntaram a ele: você lembra que você estava fazendo isso? Eu não me lembro. Eu era tomado pelo demônio, por Satanás. Me dava força, palavras dele. Os espíritos influenciam em nossas vidas muito mais do que você imagina, que pode levar a você ser homicida junto com ele. Eu indico outro livro, Espiritismo e Criminologia. Veja esse livro, meu amigo, se tem PDF, e disponibilize aí no grupo de estudos. Espiritismo e Criminologia, de Deolinda Amorim, que vai falar: se você pratica um homicídio e o espírito que está ali obsediando, ele também não tem que ser preso, não tem que ser julgado, de que forma você vai julgar? Portanto, nas nossas considerações finais, para eu concluir e passar para vocês, ele diz assim: a agitação dos encarnados e desencarnados se juntam às vezes e frequentemente, mesmo, já que tudo se conjuga em a natureza, as perturbações dos elementos físicos. Dá-se então, durante algum tempo, verdadeira confusão geral. Que confusão geral é essa? É o que a gente está vendo aí na atualidade, não é? Mas que passa como furacão, após o qual o céu volta a estar sereno e a humanidade reconstituída sobre novas bases, imbuída de novas ideias, começa a percorrer nova etapa de progresso. É no período que ora se inicia que o Espiritismo florescerá e dará frutos. Trabalhais, portanto, mais para o futuro do que para o presente. Era, porém, necessário que esses trabalhos se preparassem antecipadamente, porque eles traçam as sendas da regeneração pela unificação e racionalidade das crenças, e não invadir igrejas, capelas, como passou hoje. Alguns evangélicos invadiram a capela ontem, se eu não me engano, e quebrou várias imagens de santos. Pela unificação e racionalidade das crenças, ditosos o que deles aproveitam desde já. Tantas penas se pouparão esses quantos forem os proveitos que deles auferirem, buscando a sua inspiração. Mensagem de Dr. Berry na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Portanto, eu gostaria de ouvir alguns comentários e considerações de você dessa mensagem sobre São Chegados os Tempos de Dr. Berry. Ou tem alguma pergunta aí, meu amigo, aí no chat? Não. Boa noite, pode falar. Agora tá muito baixo tem que falar, viu? Tá, só um minutinho. Agora ficou perfeito, pode falar. Obrigada. Sempre me surpreende, obrigada, sempre me surpreende a atualidade, né? Então, assim, toda vez que eu leio sobre isso, eu fico assim, meu Deus, como é atual? Tá falando de agora ou tá falando de antes? Quer dizer, é incrível. Então, só essa observação, assim, a atualidade é uma coisa, assim, que faz a gente ver que há uma continuidade.
Olha, isso que ele estava falando naquela época, houve uma compreensão, agora é outra compreensão. E a gente está evoluindo. É o que me surpreende, ao mesmo tempo eu já sei que vai acontecer a atualidade. Quando começar a estudar. Mas alguém... E vai continuar, viu, minha amiga? Ok, Edinalva. Em relação à questão da evolução, existe a imigração e a imigração de espíritos, né? Como a Terra é um mundo de expiação e provas, ela ainda recebe espíritos primitivos, porque essa questão de evolução não é uma questão assim, de uma hora para outra. É uma questão em que nós, como em humanidade, vamos mudando através das nossas ações. E aí fica aquela questão. Esses espíritos que aqui chegam, vindo de mundos primitivos, que ainda estão aqui, para evoluir e também participar desse momento, eles também podem, conforme a evolução do planeta Terra, para um mundo de regeneração, participar desse momento? Evidentemente que sim. É dada uma grande oportunidade, mesmo esses espíritos mais atrasados, porque nós sabemos que o planeta Terra, porque muitos que estão aqui na sala não pegou os estudos desde o início, que eu falei sobre a evolução espiritual do planeta Terra. O planeta tem 4 bilhões de anos, não é? As primeiras civilizações surgiram aqui há aproximadamente 20 mil anos, não é? Com espíritos reencarnando, oriundos de outros planetas, como, por exemplo, o planeta Capela. Houve uma migração do planeta Capela, do sistema cocheiro, para a Terra, onde os espíritos que estavam atrapalhando o progresso moral e espiritual da humanidade lá no sistema de Capela, no sistema cocheiro, esses espíritos reencarnariam aqui na Terra para vivenciar uma nova experiência, como também há espíritos mais ignorantes que dividem o mesmo espaço com as civilizações mais avançadas, aonde cabe como missão as civilizações mais avançadas em ajudar os mais evoluídos. Como, por exemplo, de vez em quando eu faço as minhas viagens para o Pantanal e visito comunidades indígenas. Eu relatei aqui de uma das minhas viagens a uma comunidade indígena que você percebe que são espíritos que ainda têm uma ignorância infantil e que nos cabe, como civilização mais progressiva, de ajudá-los. Essa é a nossa missão. Kardec vai dizer no Livro dos Espíritos que a missão do rico e a missão daquele indivíduo que prosperou financeiramente, a missão dele é uma missão maior do que o pobre, do que ser pobre. Porque o rico tem a missão de ajudar o progresso da sociedade e da humanidade. E muitas das vezes não fazemos isso por conta do nosso egoísmo. Então, é colocado muitas das vezes esses espíritos para viver conosco, para que a gente possa ajudá-los a progredir também. Mas, infelizmente, a gente percebe que não é isso que ocorre. Em minhas viagens às comunidades quilombolas, eu vejo muito isso, que as civilizações dos brancos invadem as comunidades quilombolas e constroem arranha-céus, destruindo as comunidades quilombolas. Eu vi essa semana, eu fiquei estarrecido, na Barra dos Reis,
construíram uma rede, uma loja de supermercados. Eu conhecia aquela região que era um terreno aberto e tinha uma avenida de casas simples ali na Avenida Barros dos Reis. E que essas casas eram uma ruazinha apertada que dava para um terreno aberto e que pela manhã o sol batia, o irmão sol penetrava nos lares daquelas famílias residentes na Barros dos Reis. Fizeram um supermercado que eu tive essa semana lá, que colaram o muro, o teto do supermercado praticamente está quase em cima dessa alameda, dessa rua. Tirou a vida, tirou a luz, e eu fiquei perguntando, será que eles não poderiam rever essa topografia e recuar para dar mais liberdade a esses moradores? Como dizia o ator norte-americano James Dean no seu filme Assim Caminha a Humanidade. Esse filme é do tempo de Diogo e Luiz, que não é da minha época não é, meu amigo? É do tempo de Luiz, do tempo de Ayrton. Assim Caminha a Humanidade, que conta a história... Hein? Eu assisti no Jandaia. Eu não sei o que é o Jandaia, não foi da minha época não, Diogo. Então, conta a história de um rico petroleiro. Assim caminha a humanidade com seu egocentrismo, mostrado na película do filme em Hollywood que fez sucesso com o ator norte-americano James Dean. Portanto, tem mais algumas considerações aí, meus amigos. A Prefeitura de Salvador tinha o dever de fazer este planejamento pensando na saúde dos moradores. Minha amiga Mira, é o que a gente vem comentando, Mira. É o que Kardec vem falando, André Luiz. O problema da humanidade é o egoísmo. Quando nós nos reunimos em 2013 com o prefeito de Salvador, por uma questão ética eu não vou falar o nome desse prefeito, mas quando ele é um prefeito, um baixinho, um magrinho, ele é bem baixinho. A gente estava no parque da cidade, reunido com ele, e como eu faço parte de grupos de ciclistas, ele prometeu, olha, nós vamos construir 300 quilômetros de ciclovias e de ciclofaixas dentro de Salvador. Ele cumpriu, né? De certa forma, ele cumpriu. Mas deixou muitas coisas em abertos, não é? Ele fez ciclofaixas. Às vezes eu deixo... Quantas vezes, meu amigo, quantas vezes eu fui para a Casa do Caminho? Eu moro no Palmiúdo. Até a Casa do Caminho, eu pego a Luiz Eduardo Magalhães, pego a ciclovia da Paralela, entro no centro administrativo, pedalando. Todas as sextas-feiras, eu saía daqui 3h30 da tarde, daqui de casa, pedalando, e deixava meu carro, porque a Casa do Caminho fica lotado dia de sexta-feira. Eu ia de bike e voltava de bike. E Rafael ficava dizendo, mas James, Nilton também, mas James, você tem coragem? Não, eu estou acostumado. Mas aí o que a gente vê, que tem pessoas que sabem que é uma ciclofaixa, vai e para o carro em cima da ciclofaixa. Então, é tudo uma questão de princípios, de educação. Assim caminha a humanidade, em passos largos, como diz a música daquele cantor, que me fugiu o nome agora, o nome daquele cantor. Lulu Santos. Assim caminha a humanidade, em passos largos. Mas continua. Então nós fazemos parte desses passos largos, procurando assimilar e absorver a mensagem do Cristo na Terra, porque a Boa Nova é o grande projeto, meu amigo, para a redenção da humanidade. A Boa Nova é a doutrina dos Espíritos. O Espiritismo é uma doutrina consoladora que vai lhe consolar de dentro para fora.
Portanto, essas são as nossas considerações. Na próxima semana, nós vamos estudar os comentários de Allan Kardec.